Estamos de volta e agora eu quero saber de você aí de casa. Você já ouviu falar sobre síndrome fúngica? Hoje nós estamos aqui num bate-papo com a especialista e também nutricionista Sabrina Calarese. Sabrina, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem. Sabrina, vamos iniciar já tirando a dúvida do pessoal de casa. O que é síndrome fúngica? Aí eu vou te devolver a pergunta falando, será que você também tem sinais e sintomas aí no corpo? Porque a gente começa falando por eles. E quando a gente fala síndrome fúngica, nossa, que nome estranho e assustador. Mas, na verdade, são sinais que aparecem no seu dia a dia que o seu intestino não está funcionando legal. Então, houve uma grande proliferação de fungos e bactérias lá no seu intestino delgado. Agora você já deixou a curiosidade. Quais são esses sintomas? Que parece algo mais comum, né, pelo visto. São muito comuns. Primeiro, não tem um exame que a gente possa fazer para poder diagnosticar de fato, mas é o acúmulo desses sintomas que vai falar que você está com síndrome fúngica. Por exemplo, você já reparou no longo do seu dia se você fica ou uma coceirinha no ouvido ou no couro cabeludo? É um sintoma. Cansaço persistente, muita vontade de doces, leites e carboidratos, aquela fadiga que parece que sua mente não está trabalhando, micose recorrente nas unhas ou na pele, infecção de urina, candidíase, que é um medo das mulheres, e outros sinais. São 18 sinais que a gente pode falar aqui. E aí você vai diagnosticando. Dores de cabeça recorrente, flatulência, né, que é o famoso pum, principalmente com muito cheiro, aquela distensão abdominal que incomoda, comeu e fica estufado, intestino, irregularidade intestinal, está funcionando demais, com diarreia ou se está constipado. Então, esses sinais, aí eu tenho certeza que algum já ficou na tua cabeça. Será que isso aqui... Eu vi que a gente conversando nos bastidores, você me falou de uns sintomas que eu achei bem diferente e que é muito comum, principalmente a gente observar, que é a língua. Exatamente. A gente esquece que a língua é um órgão também. E se você parar agora e olhar no espelho, como que está a sua língua? Ela está muito branca? Se ela está muito branca, galera, está precisando fazer uma higienização. Por quê? Porque a língua ela é responsável por reconhecer os sabores, ajudar na digestão, que já começa aqui na língua, e também a absorção, porque a gente tem que lembrar que tem remédio que é sublingual. Então, aqui também é importante. Mas se essa língua está juntando muito essa saborra, que é essa coisinha branca, sinal que você está com uma higienização não muito legal. Principalmente de manhã. Por quê? Porque no ciclo do sono, as bactérias e fungos ali na boca, elas vão se proliferando, porque é um período longo que a gente dorme e não higieniza. Então, de manhã em jejum, fica bem legal você acordar, fazer toda uma raspagem, higienizar. Isso até diminui muita gente que sofre de mau hálito. No caso da síndrome, ela afeta muito o intestino, não é? Exatamente, porque começa lá. O que a síndrome fúngica é? Ela é o desequilíbrio, né? Aumenta-se muitos fungos. A gente sempre vai ter contato com os fungos e bactérias do nosso corpo e a gente até precisa de bactérias benéficas para a nossa microbiota. O que difere? Quando o seu sistema imunológico não está com uma defesa legal, um corpo nutrido para combater e equilibrar. Aí você fica susceptível a qualquer desequilíbrio de candidíase, herpes, sua imunidade não está legal. Então primeiro de tudo, começar a observar o seu cocô também. Ele vai falar muito sobre você. A gente vê que a rotina dos homens e das mulheres são diferentes e quando vamos falar de alimentação, geralmente a mulher tem uma alimentação mais regrada, o homem é diferente. Quando a gente fala na síndrome, tem essa diferença também de caso, homem para mulher, ou os dois têm igual, é comum nos dois casos? Ambos vão ter a síndrome, não tem idade, até você me perguntou hoje. Não tem idade e homem e mulher vai ter. Qual que é a diferença? Mulher tem todo um sistema que é para dentro, o órgão do homem é todo para fora. Então, assim, a mulher tem mais sinais, ficam mais claros. Por exemplo, a candidíase na mulher é uma coceira no genital insuportável, ela vai procurar um médico. Só que a diferença é que não adianta só tratar o sintoma, tem que tratar a causa num todo, tem que equilibrar esse corpo e fazer uma terapia nutricional. E tem tratamento, tem cura total, como é que funciona? Tem tratamento, tem uma cura. Que na verdade a terapia nutricional ela vai ter alguns tópicos para a gente primeiro diagnosticar, começar o tratamento que não se trata o que você precisa só comer, mas algumas coisas que a gente vai evitar, suplementação também. É um período e depois a inclusão novamente de uma alimentação comum. Porque precisa fortalecer esse corpo para ele ter uma resposta.
Muitas vezes mulheres sofrem 2 anos seguidos com candidíase e fica ali usando antibiótico e não tem mais uma resposta legal, porque o sistema imunológico dela não está correspondendo. Então é tratar isso na nutrição, nutrir o corpo de fato. Muitas vezes, então, a gente acaba tratando apenas um sintoma e esquece de olhar o corpo como um todo, né? Exatamente. A nutrição integrativa, que é a minha especialidade, ela trata de dentro para fora. Como que está funcionando o seu organismo, esse equilíbrio do seu corpo, para poder ter uma saúde legal. E eu falo que ainda você ganha de brinde um corpo bonito, saudável, disposição, libido legal também. Então, assim, o importante é você alinhar como está a sua defesa, nutrir de fato. E a gente consegue prevenir já para não chegar no ponto de desenvolver a síndrome? Sim, alimentação saudável, atividade física, que ajuda muito no desenvolvimento da nossa microbiota, ingerir água, que eu falo que é um cálculo simples, é só você calcular 35 ml vezes o seu peso. Vai dar um número, é isso que você precisa no mínimo de água por dia. Às vezes dá 1,5 litro para uma pessoa pequenininha que nem eu. Então, começa a se hidratar mais. Não tem dificuldade? Coloca por golinhos, sabe? Eu vou pegar um copo, vou beber 5 goles de uma vez. E assim você vai aumentando. Comer frutas, observar sempre o cocô. Eu falo, gente, cocô bonito é aquele que sai inteiro, afunda e você limpa, o papel higiênico não tá muito sujo. E quando a gente fala no intestino, o intestino é quase que um segundo cérebro, né, que nós temos ali. E ele ajuda muito o corpo e mostra todos os sinais que a gente precisa. O intestino ele vem sendo cada vez mais estudado por muitas funções que ele desenvolve no nosso corpo. Ele faz modulação hormonal do nosso sistema imunológico, ele faz absorção dos nutrientes, também síntese de algumas enzimas. Então o intestino é realmente o nosso segundo cérebro. Ele tem um sistema nervoso autônomo, então ele é independente e ele é incrível. A gente precisa cuidar, que nem quando a gente está com flatulências, com muito cheiro, significa que você está fazendo um processo de putrefação, que é como se fosse um cadáver ali. Então tem que cuidar disso, como que está observando o funcionamento intestinal. Para os adultos é fácil de identificar porque o adulto reclama, né? E quando a gente fala nas crianças, como a gente observar isso nelas também? As crianças se torna um pouquinho mais complicado, porque às vezes elas não têm esses sinais e sintomas, mas como os pais cuidam, estão mais de olho, aí a gente fala assim, procura uma nutri infantil, porque eles falam assim, mas a criança come de tudo um pouco, é a fase, mas é muito importante você passar por uma nutricionista infantil para saber de fato o que seu filho está comendo, porque isso pode afetar o crescimento da criança. E eles reclamam sim. A gente acha que não, mas às vezes dor de cabeça em criança não é tão comum. Que nem diarreia. Tá com virose. Até onde é uma virose, uma intoxicação? Então, observar mais se não está desenvolvendo uma intolerância já alimentar. A gente viu no início, você falou da questão dos sintomas. Se eu tenho um único sintoma ou 2, eu já consigo caracterizar ou não? Tem que ter um complexo aí, mais sintomas? Como que eu posso? A gente caracteriza acima de 3 sintomas. Vamos supor que você está muito cansado, costuma ter uma coceirinha recorrente no ouvido e uma micose lá na unha do pé, que às vezes as pessoas esquecem de olhar para o pé. Isso já caracteriza que você está com a síndrome fúngica. Aí a gente já joga você dentro de uma teia, né, da nutrição integrativa e começa a sinalizar outros sinais que aí a gente vai descobrindo mais coisas também. Para aquelas pessoas que têm comorbidades, diabetes e outras doenças, tem que ter uma atenção maior ainda ao corpo? Sim, porque a gente tem que lembrar que começa lá no intestino e é onde a gente absorve os nutrientes. E é muito importante quem tem comorbidade ter uma defesa no corpo, porque já fica propício a desenvolver outras patologias. Por exemplo, o diabético, ele já é propício à síndrome metabólica. Isso também pode dificultar o seu sistema imunológico. Por isso que é importantíssimo ele cuidar dessa barreira, dessa defesa. E agora o pessoal de casa quer conhecer mais, quer conversar com você, tirar as dúvidas, como consegue te achar? É só me procurar nas redes sociais, no Instagram é Sabrina Calarese, que eu estou à disposição. E tem também o do nosso espaço, que é a Vibe, é uma clínica super legal, fica o convite para todos, que é @euSouVibe. Então é só mandar as dúvidas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que eu vou estar à disposição. E Sabrina, muito obrigado. Obrigada a você.